Overspeed. Terrain. Don't sink. Pull up. Senhores passageiros, vistam o macacão, as luvas e coloquem o capacete, pois está começando um episódio do Speed Break Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast, que na verdade não vai ser realmente o terceiro episódio. A gente vai chamar esse episódio de episódio extra. Então a gente vai ter futuramente o terceiro episódio do podcast. Por que um episódio extra? Porque a gente vai falar sobre a corrida de Interlagos, a corrida do GP de São Paulo, GP do Brasil. Mas é claro que por esse GP ter sido bem histórico, com certeza vai ter gente, inclusive a gente, assistindo mais uma vez esse podcast, anos depois talvez, porque o GP com certeza vai entrar para a história da Fórmula 1. Então se você está assistindo isso anos depois, porque a gente recomendou em um episódio futuro daqui a 10 anos, muito obrigado por ter seguido a nossa recomendação. Mas sem mais delongas, vamos logo começar esse episódio extra, vamos se apresentar. Eu sou Pedro Henrique Costa e eu acho que o Verstappen, apesar de eu ser muito fã do Verstappen, eu acho que ele deveria pelo menos ter sido investigado pelo lance com o Hamilton. Eu sou o Felipe Guimarães e eu acho que defesa raiz é aquela que os limites da pista não são suficientes para essa defesa. Fala galera, eu sou o Gonçalo e 50 mil é muito barato pra tocar uma Mercedes, hein? Fala galera, eu sou Bruno Gargioni. Lewis Hamilton is the greatest of all time. Overspeed. Então vamos lá, galera, falar de Interlagos, da corrida que a gente teve no ano de 2021. Antes de tudo, vamos tentar trazer um pouco de cronologia e um pouco de noção para quem está assistindo isso mais tarde também, para a gente criar um certo contexto. Vamos falar sobre as expectativas do final de semana. Claro, a gente está tendo a disputa da Mercedes contra a Red Bull e do Verstappen contra o Hamilton. E, é claro, antes dessa corrida de Interlagos, o Verstappen estava bem na frente. Bem na frente nem tanto, 20 e poucos pontos, né? Alguém sabe o número exato? Eu acho que era por aí, 20 Acho ou que era 19. 20, 23, né? Então a disputa tá bem, ainda tá aberta a disputa, mas o Verstappen tava um pouco mais à frente, né? A gente já sabia que era bem provável que a Mercedes ia precisar trocar o motor do Hamilton, com isso ele perderia 5 posições porque ele iria trocar somente o motor a combustão realmente, né? Então é um pouco menos de punição. Na verdade, esse assunto dele trocar o motor ou não ainda era uma dúvida, né? Até quinta-feira, que ele foi entrevistado na quinta se ele ia ter que trocar o motor ou não, e ele disse que não sabia, que esse assunto ainda estava rolando. Questão da confiabilidade ali que pesou, né, para eles trocarem. Pelo que alguns jornalistas ingleses apontaram, a Mercedes está rodando esse motor agora, como diz o Galvão Bueno, no limite extremo, assim, né? Uma curiosidade sobre esse final de semana, justamente pelo GP do Brasil ser um GP tão clássico, né, sempre a gente ter ele durante as temporadas de Fórmula 1, é que os pilotos normalmente fazem uma homenagem ao país. Então, normalmente alguém troca capacete, às vezes se dá, né, o tempo, faz um macacão diferente, ou até já chegamos a ter um carro específico para o Brasil. Nesse caso, desse ano, foram os capacetes, né? O Bottas também colocou um detalhezinho na viseira, né? Alguma coisa mais simples, mas também fez alguma coisa. Mas o principal, os mais bonitos foram o do Verstappen e do Hamilton, tá? Tava muito bonito. Uma coisa que veio assim no clima também que a última corrida foi o GP do México, foi uma participação assim dominante da Red Bull, né? Então eles vinham assim nesse momento de ascensão para o GP do Brasil e tinha-se uma expectativa que Interlagos seria um circuito Red Bull, né? Que eles iam atropelar a Mercedes nessa prova. Até minha expectativa para esse GP seria, mesmo torcendo para a Mercedes, para o Hamilton, cara, para mim, a Red Bull ia ser a dominante desse circuito e ia ser praticamente o definidor do título para o Verstappen. Por mais que a gente saiba que as próximas corridas da Mercedes, aí, principalmente em Abu Dhabi, tem uma preponderância em cima das outras. Mas, cara, seria muito difícil se ele não conseguisse ganhar pontos ali para aproximar do Verstappen. Mais do que nunca, a Mercedes tem mais velocidade de reta, né? Agora, como o Gargioni falou, usando esse mapa de motor, usando essa configuração que tá levando no limite do extremo, ela tá com bastante vantagem de reta. E falando das características de Interlagos, teria uma característica que beneficiaria a Red Bull, que é a altitude. Tem essa questão da altitude, mas o primeiro setor e o último setor são muito de reta. Depois da junção ali, você faz a junção bem feita e você carrega essa velocidade por toda a reta principal, faz o S do Senna, sai rápido na curva do Sol e tem mais uma baita reta com DRS aberto por bastante tempo. Então, apesar do primeiro e último setor ser bem de reta,
que leva bastante em consideração o motor da Mercedes. Em compensação, o segundo setor é muito pró-Red Bull. O carro com entre-eixo curto também, que consegue carregar bem mais velocidade nessas curvas de baixa velocidade, curvas mais travadas, acaba favorecendo a Red Bull. Então a realidade é que a gente não sabia realmente quem ia comandar. Ainda mais porque, como vocês devem saber, o final de semana foi numa configuração diferente, aquela configuração nova da Fórmula 1, que quem não está bem familiarizado, tem o nosso segundo episódio do podcast, só acessar aqui no nosso canal do YouTube ou aqui no Spotify, se você estiver escutando a gente por áudio. E dessa maneira, a gente sabe que a gente só teve um treino livre no início antes da classificação. Então, por esse treino livre, a gente já não tinha muito como ter ideia de quem estava realmente melhor. Uma coisa que seria interessante, assim, se a gente pudesse ter acesso aos dados de telemetria, a diferença do motor do Hamilton antigo para esse atual, quanto que daria de tempo? E com o motor antigo ele também conseguiria, né, fazer o primeiro lugar no primeiro treino livre e depois, subsequentemente, manter esse ritmo, né? Então, na sexta-feira, depois do primeiro treino livre, a gente teve logo a classificação. E logo no Q1, Q2, a gente já viu que a Mercedes realmente estava bem forte. É claro, a Red Bull podia ter alguma carta na manga ainda, mas a Mercedes estava bem forte, bem resiliente ali na frente. O Hamilton conseguiu a pole position e o Verstappen ficou na segunda posição. O Bottas não conseguiu tomar. E eu anotei aqui que a diferença do Hamilton pro Verstappen na liderança do quali foi 0,4 segundos. Foi bem grande a diferença. O Bottas ficou a 0,5. Então as posições no quali de sexta-feira ficaram, né? Então, primeiro Hamilton, segundo Verstappen, terceiro Bottas, quarto Pérez e quinto Gasly. Nesse treino, o Sainz mostrou que ele realmente encaixou de fato assim na Ferrari, né? Porque ele sempre foi muito bom de corrida, mas nessa qualificação ele superou o Leclerc, que também mostrou que ele tá ali brigando junto pra frente, né? E lógico, o Gasly vem num ano assim sensacional, vem numa ascendente grande, e acho que, se não me engano, é a segunda ou terceira vez que o Gasly mete um P5, né? No quali, então ele também tá muito bem. E ele vem mantendo uma sequência de corridas boas, né? Pontuando bem para a AlphaTauri ali, deixando a AlphaTauri na briga, né? Mostrando que eu acho que ele casou bem com esse carro, né? Coisa que ele não vinha fazendo com a Red Bull, quando ele ficou no segundo assento. Quando ele retornou para a AlphaTauri, a gente viu que eu acho que ele tem habilidade, eu acho ele um bom piloto. Foi questão mais, acho que, de acerto e menos pressão também, acho que ele tem ali nessa equipe, né? Que faz com que ele desempenhe bem melhor. Ele não casou com a Red Bull, né? Eu acho que, inclusive, essas questões de falar se o Sainz foi bem, se o Leclerc foi bem, se o Gasly foi bem, se o Tsunoda não foi bem, vai ser muito legal a gente conversar, talvez, sobre isso depois da temporada, quando a gente tiver a confirmação que o Verstappen foi o campeão mundial. Aí a gente faz uma recapitulação falando de toda a temporada, comparando os números de quem ficou mais na frente em classificação, quem ficou mais na frente em corrida. A gente podia fazer tipo um review do ano por equipes. Isso. Então, galera, depois, quando acabar a temporada, não deixem de assistir o podcast, porque a gente vai continuar fazendo vídeo, vamos continuar falando sobre Fórmula 1 para manter a gente animado para começar a próxima temporada aqui. Talvez seja melhor que essa, assim esperamos, porque essa tá muito foda. Se a próxima for no mesmo nível ou melhor, a gente tá muito bem. Overspeed. Depois do encerramento do qualifying na sexta-feira, quando o Verstappen estava saindo do carro e se dirigindo até a pesagem, ou enfim, a entrevista após o qualifying, ele cometeu a atrocidade de encostar na asa traseira do carro do Hamilton enquanto ele estava ainda dentro do carro, saindo do carro. No caso, a gente falou no último episódio no último episódio sobre o Parque Fermé. Então, o que significa isso? Significa que o carro tem que estar guardado desde a classificação até a corrida. O carro não pode ser mexido no carro, você só pode mexer em algumas configurações básicas. Então, além disso, o carro já está em Parque Fermé, você não pode mexer nele realmente. Ainda tinha outro agravante, que uma hora antes do qualifying, a Red Bull tinha entrado com um processo, pedido para analisar a asa traseira do Hamilton, justamente aonde o Verstappen colocou a mão, para uma possível punição, alguma irregularidade que a Mercedes podia estar tendo. E a própria FIA percebeu que tinha alguma coisa e já tinha colocado a asa para análise, que ia ser feita depois da classificação. O Verstappen foi lá, sabia que tinha esse processo e quis olhar
avaliar a asa. Não que ele ia conseguir realmente ver alguma coisa de diferente, porque é uma noção, é uma questão mais profunda que você vai ter que colocar um peso em cima da asa para ela realmente flexionar e você ver qual é a distância de uma parte até a outra, que era o que realmente podia ter algum problema na asa, né? Então, mesmo ele tentando colocar a mão ali, ele não tinha como realmente perceber alguma diferença, mas ele fez, por algum motivo que nem ele provavelmente sabe, ele colocou a mão na asa e acabou também sendo investigado pela FIA. E o Verstappen sendo investigado por ter colocado a mão no objeto da investigação. Burro! Foi por culpa, acho que isso aí foi jogada do Verstappen, que ele tocou na asa pra asa quebrar e aí ficar abaixo da medida e aí não flexionar direito e aí prejudicou o Hamilton. Isso aí foi tudo jogada de marketing. Marketing. Tudo jogada de blefe, de poker. Então eles já sabiam que eles iam fazer isso, eles mandaram o pedido de análise. E aí o Verstappen foi lá, tocou na asa, quebrou a asa. Tudo conspiração. E já que ele não consegue ganhar na pista, ele tem que tentar ganhar de um jeito, né, cara? Isso aí vai aparecer no Drive to Survive. Uhum. Vai. Nossa. Ele dentro da salinha conspirando, assim, com as mãos, assim. Nossa. Na verdade, eles não sabem que, na real... Survive to Drive, vai ser esse episódio. O pré-season do pré-season somos nós que vamos fazer, né? Já fazer o Survive to Drive, eles vão fazer o Drive to Survive. Overspeed. Então, somente no sábado, depois do segundo treino livre, antes da Sprint Qualifying, que a gente realmente teve a resolução de quem ia ser punido, quem ia levar uma multa. E no caso, o Hamilton, como a gente já conversou, pelaquela questão do desgaste excessivo que acabou demonstrando alguma alteração nas medições da FIA, foi realmente punido com uma desclassificação. Ele perdeu todas as posições que ele tinha conquistado, que no caso era a pole position, e iria largar da última posição. Não seria paga essa punição na corrida, e sim na Sprint Qualifying, ainda no sábado. Então Verstappen, que tinha sido o segundo colocado, agora vai estar largando na pole position, e depois dele o Bottas, seguido do Pérez, e depois o Sainz. E no caso, aquela punição que ele ia ganhar de 5 posições pela troca de motor, ele foi tomar, no caso, só no domingo, né? Então, ele teria, no caso, um débito de 25 posições, teoricamente. E sobre o Verstappen ter colocado a mão no carro do Hamilton, para quem não acompanhou, ele tomou uma multa. Claro, razoável para ele, mas que pra gente seria um valor absurdo, né? Uma multa de 50 mil euros por ter colocado a mão no carro do Hamilton. Cara, então, acho que as punições acho que foram justas, do meu ponto de vista, tanto que a Mercedes não reclamou da punição que levou, então acho que eles ficaram cientes que tinha algum problema ali, ou, né, não acredito que tenha agido de má fé. Tomou a punição, vai pro final do grid e tenta recuperar. A questão do Verstappen também, cara, se a regra do parque fechado é essa, não pode encostar, não pode encostar. Né? Se ele ficasse olhando, beleza. Mas acabou cometendo erro, acho que naquela ansiedade de saber o que estava acontecendo, por que a Mercedes vinha andando tão rápido no circuito que eles deviam ser os dominantes, né? Às vezes aquela ansiedade logo depois que tu terminar aquilo, encostou sem querer ali, acabou sendo multado e segue o jogo. Eu não gostei dessas punições, eu sou muito da filosofia Let them race, e eu acho que isso acaba gerando assim uma interferência no espetáculo, no show que é desnecessária. Acho que tem que ter um pouquinho de pensar um pouco, porque se você libera a questão da asa, principalmente, não tanto do toque, mas da asa, cara, acho que se você libera, vai dar muita brecha para as equipes tomar vantagem em cima disso, sabe? Por mais que tenha sido acidental, não sei, e aí o cara vai tentar roubar naquele 1 milímetrozinho, sabe? E aí começa a ter essa vantagem de teu carro ficar 2 segundos mais rápido ali, ou milésimos de segundo mais rápido. E isso na Fórmula 1 faz toda a diferença. Cara, eu concordo com a parte do Hamilton, porque você tem algum ganho sobre isso. Uma parte ali da asa que está danificada, que diminui o arrasto do carro, então o carro ganha algo a mais, assim. Não sei se 20 posições, não sei se 20 posições foi justo ou foi demais, mas alguma posição nesse sentido de posições teria que haver. Agora, punição em dinheiro ali, eu acredito que da parte do Verstappen foi simplesmente para dizer que teve uma punição, para mostrar para todos os outros pilotos que, cara, parque fermé é parque fermé, você tem que respeitar isso. O fato de você encostar no carro do outro com a mão, do jeito que o Verstappen fez, não traz nenhum benefício para você e também nenhum malefício para o carro que você mexeu. Mas, assim, acho que a FIA pensa da seguinte forma: eu preciso dar uma punição para que eles entendam
E a regra é para ser feita. Essa parte da punição do Verstappen eu concordo bem, eu acho que é uma questão de ensinar realmente, que nem a FIA às vezes faz, quando vai dar uma punição, por exemplo, para as equipes no box, quando um piloto passa muito perto de um lugar que não devia passar, fica 2 pilotos um do lado do outro, excesso de velocidade, quando é alguma coisa assim, que eles querem realmente não prejudica a disputa, nem melhora a disputa, é simplesmente uma coisa de fazer um aprendizado. Eu acho que a tática da FIA é sempre com dinheiro, eu concordo bem com o que o Guimarães falou. E sobre a punição do carro do Hamilton, eu concordo também com a Mercedes, com a FIA, quer dizer, de ter dado as 20 posições, porque no caso não é 20 posições, o carro foi desclassificado. Eu acho que isso tem que ser 100% preto no branco. Porque, cara, a Fórmula 1, os caras estão sempre brigando por milésimos, por centímetros, por milímetros, muito no detalhe. Se você libera, por exemplo, ali que foi 0,2 milímetros, se eu não me engano, que estava no carro da Mercedes, que estava adulterado, que no caso eles falaram, a Mercedes falou que era só ruim para eles, que não estava realmente causando um ganho, mas mesmo que não tivesse causando um ganho, eu acho que você tem que ser bem rigoroso mesmo, porque senão as equipes vão dizer, ah tá, se a Mercedes não foi punida, então eu vou fazer isso aqui também diferente porque eu não vou ser punido. Então você começa aí sempre uma guerra para ir mais pro limite, eu acho que a FIA prefere simplesmente criar uma linha reta e dizer, é isso. Tanto é que por isso que não teve discussão, que a Mercedes não foi atrás de uma discussão. Ela simplesmente disse assim, tá, infelizmente, realmente estava errado. Eles ficaram mais bravos com a Red Bull de ter denunciado, que no caso a Red Bull nem tinha denunciado aquilo, mas a fato da denúncia fez a FIA achar esse outro problema, né? Eles ficaram mais bravos com o fato da Red Bull ter denunciado e tal, do que realmente a FIA, porque se a FIA viu que tinha alguma adulteração, eles tinham, não tem opção, eles têm que ser preto no branco. Eu acho que eu concordo com ter sido as 20 posições ali, no caso a desclassificação, não é nem 20 posições. Eu só queria saber, assim, como é que a Red Bull aponta essas denúncias, se eles têm, tipo, um checklist, assim, do que eles já denunciaram, que eles ainda podem denunciar da Mercedes, se eles vão, tipo, chutando, assim, olha lá a asa dele, eu acho que não tá certa, hein? Ou se eles têm, tipo, uma equipe, assim, de fotógrafos, ou, sei lá, algum engenheiro que trabalha só nisso, assim, de ficar vendo os outros carros, mas é meio que assim, é um jogo fora das pistas, né? De uma equipe tá sempre titubeando a outra. Diz que toda equipe tem um conjunto de fotógrafos que ficam lá de olho, também nas câmeras, né? Às vezes eles conseguem acesso a algumas câmeras, tô vendo uma torção excessiva ali, e aí fica muito loucura isso, né, cara? A Fórmula 1 é um esporte tão high level que a parada vai para outro nível que a gente nem imagina, né? Não sei se vocês lembram no começo da temporada, dessa de 2021, que no início a asa traseira da Red Bull também deu muito o que falar, né? Ela flexionava um pouquinho mais que as outras. E aí no fim, também, quem descobriu foi por denúncia, etc, etc. Então só trazendo mais um pouquinho desse jogo de xadrez aí que corre por trás. No fim a FIA analisou e disse que estava tudo normal e segue o baile. Depois a asa dianteira da Mercedes e vai longe a história, né? Sim, e aí vai. A FIA, pra mim, é tipo meio que uma diretora de colégio, sabe? Ela só recebe encrenca e ela tem que ir lá ver os alunos, assim, o que eles estão fazendo de errado. Um monte de aluno X9, né, cara? Um monte de cara chato. Então, finalmente, agora vamos falar da Sprint Race, que a gente falou tão mal, alguns falaram bem, alguns falaram mal. Vamos falar sobre ela agora. A Sprint Race, como todo mundo sabe, é uma corrida, se não me engano, foi 24 voltas. O Verstappen largando em primeiro, Bottas logo atrás. Logo na largada, então, o Bottas passou o Verstappen e conseguiu a primeira posição. Largando atrás ali, conseguiu uma boa posição, conseguiu se posicionar bem ao lado do Verstappen ali no oeste do Senna. Logo depois da primeira curva, o Bottas já estava liderando com o carro, como dá para ver que o carro estava realmente bem forte, né? Lembrando que até a primeira colocação dá 3 pontos no campeonato, segunda posição 2 pontos, terceira posição 1 ponto. Só pelo fato do Bottas estar liderando, a gente já consegue perceber que a Mercedes estava forte, furiosa, né? Eu acho que motor de foguete. O que ajudou eles foi a escolha do pneu, né? Tanto o Bottas como o Sainz, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, eles usaram o pneu macio, né? Enquanto os outros usaram o pneu médio. Então isso acho que deu um pouquinho de vantagem nessa sprint para eles. Principalmente por ser uma corrida mais curta, né? Não teve tanto desgaste assim. E acho que isso que teve o diferencial que fez o Bottas sair na frente, né? Justamente por largar com o pneu macio um pouquinho mais rápido.
O Sainz também foi uma bela de uma surpresa pra gente, né? Porque ele pulou de quinto, aí a terceiro, e logo já na primeira volta ainda já passou o Verstappen também, junto com o Bottas, e ficou em segundo. Claro que numa recuperação depois o Verstappen mostrou que é um dos melhores, né? E voltou para segundo, passou o Sainz de volta. O Gasly, ele fez o quali muito bem, mas na sprint, depois posteriormente na corrida de domingo, ele já não conseguiu manter, né, essa mesma performance. Eu acho que realmente quem se destacou mais ali da largada foi o Sainz, porque ele foi o inesperado, né? Ninguém estava cogitando a Ferrari em segundo lugar. No final da corrida, pelo menos nas voltas finais da corrida, se bem que uma boa parte da corrida, como uma corrida pequena, a gente até teve uma pequena esperança de que o Verstappen podia estar segurando, guardando o carro, esperando o Bottas consumir o pneu, para aí sim atacar, conseguir os 3 pontos, mas a verdade é que a Red Bull estava já ok com a contenção de danos, que na verdade foi a palavra do final de semana. Contenção de danos, né? Damage Limitation, para tentar segurar pelo menos esses 2 pontos ali, conseguir alguns pontinhos à frente da Mercedes. Bottas acabou conseguindo a primeira posição. Mas agora vamos falar realmente de quem realmente brilhou na Sprint Race, que na minha opinião foi o que trouxe a graça para essa Sprint Race, foi o que deu a animada nessas 24 voltas, uma boa de uma animada, foi o Lewis Hamilton vindo da última posição. Como a gente disse, ele perdeu essas 20 posições, né? Essa desclassificação na Sprint Qualifying e não na corrida no domingo. Ele teve uma baita chance, uma baita sorte, claro, mas que com uma baita pilotagem ele conseguiu dar uma boa recuperada nessas posições. Então ele veio muito bem, conseguiu ultrapassar muita gente nessas 24 voltas, vindo da 20ª posição para a 5ª colocação na corrida. Teve, como eu já disse, vou repetir mais uma vez, repetir de novo mais uma vez, 24 voltas. Eu acho que o fato da corrida ser curta e ele largar de último, literalmente de último, só enaltece o talento dele, porque ele não teve as 71 voltas para mostrar, né, essa performance, esse diferencial que ele tem. Foi uma corrida de 24 voltas, ele teve que ultrapassar um monte de carros lentos e num circuito que ele tem, lógico, retas, mas também tem uma parte truncada, né, que é o setor 2. Eu acho que ele ali foi o melhor, digamos assim, o melhor do melhor de Lewis Hamilton. Como muitos comentaristas estão falando, foi uma das melhores corridas dele aí, tanto que é uma das coisas que ficou pra história, e por isso que a gente tá fazendo esse podcast, né? Senão ela nem ia ficar pra história. Acho que essa Speed Race do Hamilton aí veio um contraponto que a gente vinha conversando no episódio passado, quem não assistiu, assiste aí pra ver, que a gente comentou lá, né? Da emoção que a Speed Race pode trazer, né? Tanto que ele largou em último, conseguiu ali o seu 5º lugar, né? Com a punição foi pra 10º. Mas assim, só possibilitaria isso pela Speed Race, né? Qualifying normal, ele seria desclassificado e largaria lá atrás. Acho que isso também prejudicaria ele na disputa pelo campeonato. Não que ele seja uma pessoa que reclama, mas o jeito que ele fala, às vezes, tanto no rádio, quanto o jeito que ele reage, especialmente no Instagram, sobre punições, ou sobre como se desenvolveu o final de semana, ou aquela corrida, ou aquele classificatório, tira um pouco do brilho dele como piloto. E ele fez justamente o contrário. Ele fez o que o Gonçalo acabou de falar, ficou com sangue nos olhos, não escreveu nada, não reclamou de nada, pegou toda a irritação dele, tudo que ele não estava gostando, ao invés de escrever, colocou nos pés e nas mãos para mostrar a habilidade que, obviamente, ele tem, né? Eu só discordo do Gonçalo dizer que a gente perdeu nossa tese, porque eu acho que a corrida só foi boa por causa dele. A Sprint Race só foi boa por causa dele. Eu acho que se não tivesse ele vindo lá de trás, eu acho que não teria tido tanta graça. E acho que isso mostra que talvez eu sou contra, mas isso mostra um pouco, é uma tese positiva de que grid invertido de alguns pilotos, pelo menos, seria muito bacana para a Fórmula 1. Se a Fórmula 1 quer realmente americanizar, quer ocidentalizar não, mas quer americanizar realmente a parada, faz corrida invertida, então. Mas uma coisa que eu acho também vale a pena ser dita, Interlagos parece que tem assim uma mágica, né? Uma aura diferente, porque a corrida de Interlagos sempre é diferente, é mais legal. Tanto essa sprint, né, que muita gente já não tinha expectativa, foi uma corrida muito legal. E parece que as coisas em Interlagos acontecem, né? Sei, cara, às vezes eu até comento com alguns amigos assim, cara, tu sente meio arrogante em falar que Interlagos é o melhor circuito da Fórmula 1, sabe? Mas não é porque eu sou brasileiro, não é puxa saco, mas cara, se tu pega todas assim, que ela junta assim uma parte de uma pista rápida com uma parte de uma pista mais truncada, né, onde carros diferentes podem se equivaler assim nessa mesma pista, sabe? Então torna bastante ultrapassagem, etc.
A gente tentar olhar para nossa própria opinião realmente é um pouco complicado, porque a gente é brasileiro, a gente tá aqui, a gente gosta da pista Interlagos, mas não é difícil você pegar e olhar o que os pilotos acham, o que os jornalistas que vêm de fora acham, o que os próprios pessoas que comentam sobre a corrida, sobre a Fórmula 1 falam. Eles são apaixonados por essa corrida. Todo mundo espera, todo mundo fala que é a melhor corrida do ano, é muito bacana. Os pilotos gostam de pilotar nessa pista. As próprias equipes gostam da atmosfera, como a gente viu bastante coisa, a gente postou no Instagram para quem tá acompanhando nossas redes, né? Bastante interação da equipe com o público. É uma atmosfera diferente que todo mundo realmente gosta. A gente não precisa dizer que a gente não pode dizer porque a gente realmente é brasileiro, a gente tá aqui nesse país, é a nossa pista, Interlagos, né? A gente não precisa se prender a isso. A galera realmente gosta, é a melhor pista, é a melhor corrida do calendário. Na minha opinião e na opinião de muita gente. Overspeed. Então, depois dessa atuação maravilhosa do Lewis Hamilton, que eu ouvi muita gente dizer que a gente não pode dizer que a gente viu o melhor piloto de todos os tempos, mas a gente pode dizer que a gente viu o melhor Hamilton de todos os tempos. Ele conseguindo ficar na 5ª posição, acabou, por causa daquela punição que a gente disse de 5 posições, vindo a largar na corrida, alinhando no grid, na 10ª posição. Eu acho que vale também ser ressaltado que o Lewis, ele já tá naquele período mais de encerramento da carreira, né, perto dos 40 anos, mas a performance dele na pista, ela só aumenta, né, ela é diferente da Kimi ou do próprio Alonso, né, já vem assim numa descendente e o Lewis vem melhorando a cada corrida e cada vez mais ele mostra por que ele é o 7 vezes campeão do mundo. Então, o nosso grid de largada para a corrida dos top 5, né? Ficou Bottas, primeiro, Verstappen, segundo, terceiro, Sainz, como uma surpresa, 4, o Pérez e quinto, o Norris. Então, já na largada, apesar de ter tido um tempo de resposta mais rápido por parte do Bottas, Verstappen já na começa do Senna conseguiu ultrapassá-lo. Mesma coisa o Pérez em cima do Sainz. E o Norris, ao tentar ultrapassar o Sainz, os carros se colidiram e o pneu traseiro esquerdo do Norris furou. Ele acabou saindo da curva e ficando em último. Realmente foi bem triste esse toque aí entre o Norris e o Sainz, né? O Sainz realmente disse no rádio que ele não podia fazer nada e acho que o Norris não deve ter ficado tão puto. Realmente foi um toque aí de corrida. Até dava pra ter sido evitado, mas fazer o quê, né? Acabou que aconteceu. Custou caro pra McLaren aí, né? Porque, né, infelizmente, o Ricciardo não fez um bom final de semana, né? Acabou ficando ali no pelotão intermediário, o Norris lá atrás. E as duas Ferraris conseguiram pontuar bem, né? Porque distanciou um pouquinho a briga do terceiro lugar pelo campeonato. Quem gostou desse toque foi a Netflix, né? Que já vai gerar um episódio lá no Drive to Survive próxima temporada. Com certeza. Eles tinham que pedir desculpa, isso sim. Que eles brigaram de vez, né? Mas enquanto isso, o Hamilton vem lá de trás, da 10ª posição, escalando o pelotão, até o momento em que ele chega no Bottas, e o Bottas, logicamente, deixa ele passar, inclusive freou bastante, ficou segundos parado na pista esperando, parado não, mas quase parado na pista esperando o Hamilton chegar, até que o momento que ele chegou no Pérez, para poder passar o Pérez, e aí sim começar a ameaçar a 2ª posição do Verstappen, mas isso a gente conversa mais pra frente. Nesse meio tempo teve um áudio que foi bem interessante, que foi o Pérez pedindo pro Max ir mais devagar para que o Pérez entrasse no DRS do Max e conseguisse fugir do Lewis. Mas eu achei assim muito ingênuo, né, da parte do Pérez achar que o Max ia andar mais devagar para salvar a vida do Pérez, né? E lógico que não foi isso que aconteceu. O Max continuou se distanciando e o Pérez ficou naquele 1 segundo do DRS do Lewis e o Lewis posteriormente conseguiu fazer a ultrapassagem. Acho que só tentando compreender um pouco esse pensamento do Pérez, cara, talvez ele pensou assim, se ele conseguisse entrar na zona do DRS, abrir o DRS, passar o Hamilton, ele conseguiria segurar um pouco mais o Hamilton e deixar o Verstappen ganhar um pouquinho mais de distância, sabe? Mas, com a pegada que a Mercedes estava tendo na corrida, naquela reta lá, destruindo na velocidade final, o Hamilton com certeza ia, se o Verstappen se aproximasse, iria passar mais rápido ainda e o Pérez talvez não conseguisse passar ele, sabe? Então, concordo contigo, foi ingênuo, mas só tentei entender um pouquinho o que se passou na cabeça dele, assim, pra estratégia pela equipe. Eu acho que na real era justamente pensando que pelo fato justamente da Mercedes estar com uma velocidade final maior, caso o Pérez tivesse o Verstappen a menos de 1 segundo dele, ele conseguiria aumentar a velocidade do carro da Red Bull e automaticamente os dois carros da Red Bull segurariam o Hamilton atrás. E aí faria o 1-2 com o Hamilton em terceiro. Poderia dar certo, poderia não dar? São hipóteses, não tem como saber agora.
Eu acho que se o Pérez fosse um pouquinho mais rápido, talvez desse pra tentar essa estratégia, mas realmente seria bem complicado, né? E eu acho que o que eu achei interessante disso é a atitude do Pérez, porque diferente da atitude do Bottas, se o Bottas fosse pedir um negócio, vocês conseguem imaginar o Bottas pedindo um negócio desse? Tipo, ele ia pedir quase implorando pra galera. Já o Pérez, ele só pegou, isso eu acho bacana, uma atitude boa dentro da Red Bull. Eu imagino dele pegar e pedir realmente, vai que eles, o não eu já tenho, né? Vai que o cara aceita, tá ligado? Que a equipe acha uma boa ideia. Overspeed. Overspeed. Então depois de todos esses toques ali, seja do Norris com o Sainz, ou também uma rodada logo na primeira volta, a gente teve vários safety cars na pista, né? Principalmente não para precisar tirar algum carro que tivesse com algum problema, mas sim para retirar detrito da pista. Ficou muita sujeira na pista, teve uma vez em que inclusive os pilotos tiveram que passar por dentro do box para os marshals poderem ir lá e tirar uma asa dianteira do S do Senna, né? E isso, claro, ajudou muito o Hamilton, porque enquanto o Hamilton estava escalando o pelotão lá da décima posição, o Pérez, o Bottas e o Verstappen estavam fugindo lá na frente, né? Com esses safety cars, principalmente o safety car não virtual, né? O safety car realmente de pista, foi o que trouxe o Hamilton para perto e acabou fazendo ele como se ele tivesse largado da terceira posição, se eu não me engano, né? Então, você juntou ali o grid, fechou o grid e ele estava perto para poder combater o resto da galera, né? Isso ajudou muito a estratégia de corrida do Hamilton. Coisa que é interessante falar, assim, no meio do esporte, claro, o cara tem o talento, ele é excelente, mas ele tem sorte de campeão também, né? Quando ele precisa do safety car, o safety car acontece, quando ele precisa que chova, chove. Quando ele bate no muro, o carro dele não estraga. Exatamente. Ele tem essa sorte de realmente de vencedor, né? Em Portugal, que ele foi pra Brita lá e todo mundo achou que ele ia ficar Isso. atolado, ele deu uma rezinha lá e saiu enlouquecido. Na chuva, na Alemanha, ele também bateu no muro e o carro não quebrou, velho. Todo mundo bateu e quebrou, o cara bate e não quebra, velho. Do outro lado também tem o Verstappen também, que tá com essa sorte de campeão, né? A prova disso foi a Rússia, desse GP da Rússia que a gente teve agora também, que o Verstappen largou lá de trás, conseguiu pontuar, né? Se não me engano, acho que ele foi segundo ou terceiro, segundo, né? Ele chegou Segundo. na Rússia. Então, assim, cara, os dois estão com sorte de campeão aí, o campeonato tá pegando um pouco. Então o Verstappen foi fazer uma das suas paradas, né? Que a estratégia dele dessa corrida foram de duas. E na hora da troca de pneus, num tempo bom. E no final da saída dos boxes, o Latifi, que também estava trocando de pneus, entrou na frente dele de uma maneira até um pouco abrupta ali. E isso fez com que o Verstappen ficasse um pouco de receio, né? Se teria tempo suficiente para acelerar enquanto o Hamilton estava chegando já atrás, já no retrovisor já. Uma coisa que é interessante, o campeonato está tão acirrado que a parada do Lewis foi 2.4 segundos e a parada do Max 2.4 segundos. Inclusive tem uma foto, né, da diferença entre eles lá, 3 partes ali que eles fizeram do pit inteiro. O Max foi mais rápido e acho que o pit mesmo ali, a troca de pneus do Hamilton foi mais rápido. É o novo display ali que eles estão botando na tela, né? Isso não tinha. Esse gráfico eu achei muito bacana, cara. É o tempo Sim, ganho ou então. perdido no pits. Enquanto, por exemplo, aqueles gráficos de vai ultrapassar em X voltas, eu acho meio furada, mas principalmente aquele gráfico de gasto de pneu, eu acho muito furado aquele gráfico. Esse de gasto de pneu é muito furada. É muito furado. Muito furado. Porque é umas coisas muito escrotas, né? Tipo, um tá com Sim. 10% de vida e o outro tá com 90% mesmo no jogo de pneu. E vocês têm que lembrar o seguinte, né, que o do Hamilton na cabeça dele tá sempre com 0%, né? Ele põe e já fica 0, já ele anda e já só 0%. Overspeed. Overspeed. Mas agora chega, vamos realmente falar sobre a disputa mais preciosa, mais interessante, mais polêmica do fim de semana e da corrida, que foi a disputa entre o Verstappen e o Hamilton. A disputa começou bem cedo, o Hamilton foi realmente se aproximando volta após volta, mas teve um determinado momento em que ele realmente se aproximou muito. No caso, ele deu o máximo de si, com certeza, no segundo setor, para conseguir fazer a junção, uma certa distância razoável para o Verstappen, foi a reta inteira, seguindo a subida dos boxes, e então a reta principal, seguindo, pegando bem o vácuo do Verstappen, e quando ele estava chegando no S do Senna, ele deu uma pequena enganada no Verstappen. Ele fingiu que ia pegar o lado de dentro da curva, fez um leve movimento com o volante para a esquerda,
fingindo que ia mergulhar no lado de dentro, na hora da freada. E o Verstappen teve a reação de dar uma fechadinha ele pro lado, foi um pouquinho mais para a esquerda. Com isso, foi o que deu uma possibilidade maior do Hamilton realmente conseguir ter uma certa vantagem na reta oposta. Porque por o Verstappen ter feito essa mudança de linha, ele acabou perdendo um pouco de tempo na curva do sol. E isso, para quem já pilotou, já jogou um simulador, Interlagos, sabe que é muito importante a curva do sol. Você tem que sair do S do Senna muito bem para acelerar o mais cedo possível e carregar muita velocidade ao longo da reta. E nessa pequena mudança de linha do Verstappen, que ele mudou de linha para se defender do Hamilton, ele perdeu muita velocidade. E isso foi, nesse caso, o que deixou o Hamilton chegar nele. E foi depois da reta oposta, na curva 4, ali que é a descida do lago, né? Que realmente aconteceu a primeira ocasião mais polêmica ali da corrida. O Verstappen, no caso, basicamente, ele escolheu o lado de dentro e o Hamilton mergulhou por fora. O Hamilton realmente estava na frente. O Verstappen percebeu que se ele fosse seguir a linha interna daquela curva, ele com certeza ia perder a posição. E perdendo a posição, o Hamilton, que estava com um carro muito mais forte, ele sabia que ele não ia conseguir recuperar. Se o Verstappen realmente tivesse freado no momento certo, feito a tangência da maneira correta e deixado um espaço para o Hamilton ainda dentro da curva, ele teria perdido a posição de certeza. O que ele decidiu fazer? Espalhar um pouco mais. E isso é totalmente esperado, principalmente nessa curva 4 de Interlagos. A galera estava reclamando que não conseguiu ver a câmera interna do carro do Verstappen nesse caso. Eu acho, no caso, que isso não importa quase nada. Na verdade, como todo mundo sabe, no momento em que você freia um carro, principalmente de rua, você consegue sentir mais isso, ainda mais se for um SUV ou um caminhão. Quando você freia, o peso do carro é deslocado para frente. E isso dá mais grip para as rodas dianteiras, que são as rodas que esterçam. E essas rodas que esterçam, se o movimento que você está fazendo no volante vai ser muito mais forte se você estiver freando, porque o peso vai para as rodas da frente. E então, quando o Verstappen já estava freando, não necessariamente ele tenha reduzido o ângulo de volante para jogar o carro para cima do Hamilton. Basicamente, o que ele fez foi tirar o pé do freio, e essa pequena tirada do pé do freio jogou o peso um pouco mais para trás, porque o peso estava para frente quando ele estava freando. Quando ele alivia um pouco mais cedo, o pé do freio, basicamente ele joga o peso um pouco para trás, tira um pouco do peso que estava nas rodas dianteiras, e isso faz com que ele automaticamente, o carro tem um pouco de understeer, ele tem uma saída sai um pouco de frente e acaba saindo da curva e empurrando o carro para frente do Hamilton. E isso, obviamente, tira o Hamilton da linha ideal e joga os dois para fora da curva. Eu acho que isso foi totalmente intencional da parte do Verstappen, o que não quer dizer que ele merece uma punição. Eu acho que por os dois terem ido para fora da pista, eu acho que isso merecia realmente pelo menos uma investigação. Se o Verstappen tivesse conseguido fazer a tangência do jeito que ele faria, se o Hamilton não tivesse ali, tivesse pelo menos conseguido ficar dentro da linha branca, eu acho que não merecia nem sequer uma investigação. Mas por ele ter jogado os dois carros para fora, eu acho que merecia. Uma coisa que é interessante, assim, dessa manobra é a gente ver como esse campeonato tá aberto a tudo, né? Tu vê que os dois caras que estão competindo pelo campeonato foram pro lado de fora da pista e nenhum abriu mão, né? E porque a manobra tradicional seria ficar dentro da pista, ou que tá na frente, ou que tá atrás, enfim, mas manter ali o design do circuito, né? E os dois foram para fora, ninguém quer perder nada, assim, nem um milésimo, né, de posição de pista. E eu acho que é fascinante, assim, como esse campeonato está se desdobrando de manobras em manobras, né? O que eu gostei bastante foi a experiência e a expertise do Hamilton também no primeiro S do Senna que tu comentou, né? Que ele faz a jogada de querer entrar por dentro. Geralmente quem entra ultrapassando ali entra por dentro. Se não me engano, quando ele passou o Pérez foi por fora também, né? O Pérez foi por dentro para defender a posição. E ali o Hamilton se jogou para dentro e isso fez com que o Verstappen freasse e ele se aproximasse um pouquinho mais, né? E quanto ao lance que eles foram para fora, assim, cara, quando tu tá apaixonado assistindo, assim, tu acha que tem que ter investigação e tem que ter a punição, sabe? Mas eu acho que a emoção que a Fórmula 1 traz é justamente esse tipo de disputa, sabe? Foram os dois para fora, segue o baile, que vai ter mais disputa, mais pegada. Isso traz mais a emoção e é isso que a gente quer ver na Fórmula 1, sabe? É os caras indo até o limite, os caras usando de estratégias para conseguir ganhar o campeonato, sabe? Não ganhar o campeonato, digamos que a gente diz no tapetão ali, né? Na decisão dos comissários. Tentaram não interferir nisso, sabe? Tipo, eles sabiam que ali eles iam interferir bastante no campeonato. Então, às vezes, jogaram um pouquinho, tipo, não, deixa os caras correr. Let them race.
Cara, se tivesse uma punição ali, ia acabar com toda a graça do final de semana. Toda a graça. Acho que, principalmente, voltando um pouco do nosso primeiro episódio, né, que a gente falava na parte do pessoal que assistia os anos 60, 70, 80, 90, era isso que tava faltando. Pra mim ali, aquela parte ali foi muito nostálgico, assim, de lembrar quando eu era criança e olhava e, tipo, tudo bem, né, na época pra mim era o Schumacher, mas não era só o Schumacher, todo mundo defendia daquele jeito. O jeito que o Verstappen defendeu a posição, saindo dos limites da pista, era assim, nos anos 70, nos anos 80, tanto que bom que ali na hora o Hamilton conseguiu tirar o carro numa última hora, como muitos fizeram nos anos 90, mas como também não deu certo, algumas vezes, né, Senna e Prost, enfim, eles baterem em Nigel Mansell, umas curvas ali. Esse tipo de duelo, assim, não, a gente vai até o final, cara, aqui você não vai ter espaço, você vai ter que arrumar o teu espaço para passar, porque eu não vou te dar o espaço de uma maneira que ninguém se toca. Cara, para mim essa é a essência da vontade de ser campeão dentro da Fórmula 1. E é isso que os dois mostraram ali. Tem um campeonato rolando também por trás da pista, né? Que a gente consegue ver agora que tá muito legal que a Fórmula 1 tá divulgando os áudios entre as equipes e o Michael Masi, né? E dá pra ver que prontamente após o ocorrido, tanto a Red Bull quanto a Mercedes já chamaram aqui no telefone o Michael e já cada um foi puxando a corda pro seu lado, né? Então é muito interessante ver que as equipes também tentam fazer com que o resultado da decisão seja também beneficiado de um jeito ou de outro, né? Desde o momento que começou a ter esses rádios, eu queria saber como que era antes. Será que era assim mesmo, cara? Eu queria muito saber como era antes da gente ter esse acesso. Esse Michael Masi totalmente sarcástico, calmo, como se fosse um sistema de telemarketing que ele tá tentando acalmar o cliente. Eu acho isso muito engraçado. Eu queria saber se era sempre assim, cara. Eu acho muito bom. O cara é muito zen, né? O cara é muito Muito zen. Eu aprecio muito a sua opinião. Nós vamos analisar e entraremos em contato em breve. Fique na linha para fazer a avaliação do atendedor. Eu acho que deveria ter tido investigação, só porque realmente o Verstappen, querendo ou não, ele jogou o carro pra cima do Hamilton. E eu admiro isso, eu achei isso muito maneiro. Mas tinha que ter realmente uma investigação, não devia ser considerado culpado no caso. E basicamente, o que eu acho interessante é o seguinte: ali, na descida do lago, realmente tem uma área de escape grande. Isso, todo mundo no videogame sai bastante ali. Você perde o ponto, você vai lá por fora, às vezes você nem usa o flashback no videogame, no caso do Fórmula 1 2020, porque tem muito espaço ali por fora, então você só vai mesmo, é bem tranquilo. Em Interlagos tem outras curvas que, lá no miolo mesmo, lá tem mais grama, mas tem bastante curva em Interlagos que tem uma área de escape grande, ali na ferradura tem uma área de escape grande, se bem que a gente não usa muito. Lá no mergulho, tem uma área de escape grande, não depois da junção é grama, inclusive aquela vez que o Kimi saiu lá e se perdeu entrou no antigo box da... Aquele dia foi muito engraçado. É uma coisa que a se pensar que talvez se aí fosse grama, naquela área de escape ali, aí claro, não tinha nem o que pensar, né? Overspeed. Aí então, depois dessa primeira treta aí, na curva 4, teve algumas voltas que a gente ficou naquela tensão de saber se ia ter a punição ou não. Depois que o Hamilton limpou o pneu, né, porque o pneu dele tava sujo quando eles passaram na grama ali também, ele acabou perdendo um certo tempo ali, conseguiu se reaproximar do Verstappen, foi tentar mais uma vez. O Hamilton conseguiu chegar bem grudado também na reta oposta, não tanto quanto na primeira vez, e não com tanta inércia de velocidade a mais que o Verstappen, mas quando ele estava se aproximando, o Verstappen foi lá e mudou de linha várias vezes, que claro, não pode. Ele deu uma waving ali, que fala em inglês, né? Ele deu uma balançada ali, mudou a linha, ele ia por fora e ia por dentro, ia por fora e ia por dentro. E isso foi praticamente um aviso pro Hamilton: ó, cara, não vai ser fácil, você se prepara, você vai querer passar, vai ser na marra. E isso realmente a direção, acho que certamente, né, deu ali um aviso, uma bandeira para ele, né? No caso, nenhuma punição, mas apenas um aviso que ele estava errado. E aí foram para as próximas voltas, né? É interessante que o Verstappen ele tem umas atitudes assim não ortodoxas, né, de defesa. Logo que ele veio para a Fórmula 1, ele mudava de direção na frenagem, daí um monte de pilotos começaram a criticar ele. Daí agora ele já fez no GP da Espanha esse ano, fazer essa oscilada na reta. Agora de novo, assim, parece que ele inventa uns negócios assim meio fora da regra e tipo, azar, sabe? Mas então depois na outra volta, depois de ele ter ficado tão perto na frenagem ali, depois da curva 4, manteve a proximidade
ao longo do segundo setor. E aí, na junção, ele estava com uma posição muito boa, conseguiu ganhar muita velocidade, conseguiu usar o vácuo do Verstappen ao máximo, fez a mesma tática que ele teve na primeira tentativa, fingiu que ia mergulhar por dentro e desistiu e foi por fora, no S do Senna, e aí manteve atrás, fazendo uma linha ideal, traçado ideal, perfeito, no S do Senna, e aí sim, acumulou velocidade, acumulou inércia e conseguiu passar o Verstappen sem que ele tivesse a opção de mergulhar por fora ou mergulhar por dentro, fazer algum jeito. Não consigo. Simplesmente bloqueou e disse, não, se você vai querer me passar, vai ter que ser na próxima volta. E obviamente essa próxima volta não ia chegar porque Hamilton abriu muita distância logo, né? Acho que nesse caso aí que a gente comentou, o Hamilton veio mais atrás no vácuo nele ali, esperou o momento correto, né? Fez a ultrapassagem, o Verstappen também respeitou, não mudou a direção, né, no momento da ultrapassagem, nem nada. E aí o Hamilton, né, depois que ultrapassou, ainda botou o carro um pouquinho na frente ali para impedir o Verstappen mesmo de tentar alguma ação de botar os dois para fora da pista de novo, né? Mas é a junção da velocidade com a experiência, né? O Hamilton, ele sabe onde posicionar o carro, ele sabe onde o cara vai frear, ele já tem assim o circuito na cabeça dele e como ele consegue articular bem as ações para que quando ele faça o ataque, também o oponente não tenha uma carta na manga, né? Lógico, isso é experiência, né? Ele começou em 2007, então ele já está aí há muitos anos no esporte, ele sabe direitinho, né, onde que ele tem que atacar. Então o Hamilton continuou na frente, como a gente já percebeu, né? Não teve mais a opção do Verstappen chegar nele. Inclusive, o Hamilton abriu 10 segundos, se não me engano, até o final da corrida. Conseguiu bastante velocidade. No caso, então, estava Hamilton, Verstappen em segundo, Bottas em terceiro, Pérez em quarto. No caso, a equipe da Red Bull, no caso, deixou até a última volta para então parar o Pérez para fazer a volta mais rápida da corrida e roubar o ponto de volta mais rápida que era então do Lewis Hamilton. No caso, eles deixaram até a última volta, achei isso muito interessante, para que na hora que ele parasse, não desse chance de o Bottas também parar, e aí acabou que todo mundo ia parar para disputar para a volta mais rápida. Então, no último segundo, na última volta, eles pararam e fizeram a volta mais rápida, concluindo então a conquista de pontos, o que deixou claramente o Verstappen ainda na frente, mas diminuiu um pouquinho a distância. Agora estamos a 20 pontos à frente o Hamilton, no caso, já que ele não teve mais esse ponto extra da volta mais rápida. O campeonato ainda está bem acirrado, principalmente considerando que as próximas 3 corridas são corridas que são características delas privilegiarem, ou pelo menos a gente acha, né, no caso de Qatar, mas as outras corridas a gente tem certeza que é muito importante a velocidade de reta. Da Mercedes, no caso, que com esse motor que na verdade é um foguete, não um motor, tá absurdo, né? A gente já percebeu. Então, Hamilton ainda tem chance, claramente, de ganhar esse campeonato. Overspeed. Eu acho assim que foi muito forte a imagem de um piloto britânico numa equipe alemã pegar a bandeira do Brasil e fazer aquilo que o Ayrton fazia, né? Que era o que trazia. Eu acho que a emoção e o sentimento de vitória e patriotismo, né, da torcida brasileira, e o Hamilton replicando isso numa vitória que foi tão emocionante, né, pelas ultrapassagens, pelas penalizações, por tudo que envolveu ele largar de fundo. Ele foi a cereja do bolo, ele fechou com chave de ouro uma obra-prima de performance e ele conseguiu fazer uma mescla entre a performance com a emoção. E ainda mais no Brasil, onde a gente já vem há muitos anos sem um piloto brasileiro e sem uma conquista assim forte na Fórmula 1. Eu acho que foi assim, brilho nos olhos de quem gosta do esporte, é amante da Fórmula 1. E como o Reginaldo Leme e o Rubinho choraram na transmissão, eu acredito que o mesmo sentimento se compartilhou por milhares e milhares de pessoas que assistiram, porque realmente foi marcante e com certeza para o Hamilton também ele vai ficar para sempre no coração dele como se não a melhor, uma das melhores corridas da vida dele inteira. Para quem chegou no final, eu posso contar, né? Na verdade, para ver essa corrida, eu desviei de spoilers, né? Tava trabalhando voei de madrugada e tal, e então preferi dormir ao invés de ver a corrida ao vivo junto com todo mundo. E aí, com a ajuda do Bruno, que tem acesso ao F1 TV, eu assisti a corrida com narração em inglês. Justamente pelos os ingleses ali não terem essa noção da dimensão do que é o Senna pra gente, foi muito mais uma coisa normal, assim, de tipo, eles não chegam a comentar, mas foi meio que uma visão de o Hamilton tá fazendo uma homenagem pro
pro país onde está sendo o GP, tipo, não teve aquela noção de realmente, não, pô, ele tá imitando Senna, tá não sei o quê. Tanto que depois, quando eu fui ver alguns cortes que foram feitos no Instagram com a narração do Sérgio Maurício e do Reginaldo Leme, aí sim eu pude ver realmente e sentir a emoção que realmente foi o fato do Hamilton ter decidido fazer uma homenagem e uma imitação tão verdadeira, né, e tão parecida realmente com o Senna, né? A gente lembrar daquela corrida do Senna, que o Senna começou a perder as marchas e teve que fazer a corrida inteira em quinta marcha, né? Uma parte da narração português de pessoas que sabiam e sabem o que foi o Senna e o que aconteceu, trouxe uma emoção completamente diferente do que provavelmente muita gente de fora viu, né, ou sentiu quando viu o Hamilton com a bandeira brasileira. Foi algo bem espontâneo e genuíno dele, assim, né? Porque foi a primeira vez, acho que ele pegou uma bandeira que não era da pátria dele, né, homenageando um ídolo dele. Então, assim, apesar de eu não ter acompanhado no momento, cara, foi impossível não se emocionar, assim, eu acho. Você não precisa ter chorado pra se emocionar, mas é isso que eu tô dizendo, né? Eu acabei chorando, chorei, porque tu vê, assim, a superação que ele teve, né? Acho que isso traz um pouco da nossa brasilidade também, né, nessa questão de esperar as dificuldades e sempre se dar o máximo e ir até o final, sabe? Então veio tudo isso à tona, assim, sem falar na imagem do Senna, que ele também é fã, ele sempre expôs isso. Então, fazer essa homenagem para ele aqui no Brasil, numa das melhores corridas da carreira dele, então fechou com chave de ouro, como o Guardione disse aí. Ele já começou o final de semana citando, ou pelo menos colocando no debate, o Senna, né? Acho que talvez ele já soubesse o quão incrível ia ser esse final de semana, ou não, mas realmente acho que isso marcou tanto a história como também o campeonato, né, cara? Mesmo que seja lá quem ganhe, Hamilton ou Verstappen, acho que essa corrida foi um divisor de águas, algo que vai marcar. A gente teve outras corridas muito boas, não dá pra negar, mas essa é uma corrida que, cara, vai entrar pra história com certeza, é como a corrida mais emblemática desse campeonato, né? Uma disputa em pista, mas pra parte final da corrida foi magnífico. Eu acho que a mensagem que o Hamilton compartilha muito nas redes sociais dele, também na questão da superação e de apoio a crianças, na questão de ir atrás dos seus sonhos e buscar seus objetivos, eu acho que vindo de 2 anos tão complicados, 2020 e 2021, na questão da Covid, e ele conseguir fazer uma performance em que ele saiu, digamos assim, do fundo do poço, né, da última posição, para vir a ganhar e mostrar a superação, a resiliência e a garra que ele teve no Brasil, que é um país muito sanguíneo, assim, né? As pessoas são muito eufóricas. Eu acho que foi assim a apoteose dele, realmente. Foi uma performance fantástica dentro da pista e fora da pista. Overspeed. Então, galera, finalizando agora, finalmente, esse podcast que provavelmente tá ficando gigante. Vocês já sabem aí qual é o tempo. Obrigado a todos que acompanharam até esse momento. Espero que tenham realmente gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, esse podcast com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo que a gente tá produzindo aqui. A gente tá se esforçando bastante, tá fazendo um material que a gente acha que tá com bastante qualidade. Então, se vocês estão gostando, por favor, compartilha com alguém que você acha que também vai gostar. Para você que é não só fã de Fórmula 1, mas sim um viciado e um entusiasta, a gente tem um grupo no WhatsApp para conversar sobre Fórmula 1. A gente já fez 2 corridas tendo esse grupo, né? Basicamente o que a gente faz é a gente deixa o grupo durante a semana fechado, apenas para os administradores, no caso que somos nós 4, poder mandar mensagem, a gente compartilha memes, notícias, todas as coisas que estão acontecendo no mundo da Fórmula 1, e aí, na classificação, na sprint race e na corrida, a gente realmente abre o grupo para o debate, a gente abre o grupo para discussão, da galera acompanhando em tempo real, conversando, debatendo sobre o que está acontecendo na corrida. Então, se você gosta muito de Fórmula 1, entre em contato com a gente em algumas das nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram, inclusive curte e segue o nosso Instagram. Entre em contato com a gente que a gente coloca vocês nos grupos de WhatsApp. Inclusive, o modo que a gente escolheu para encerrar esse programa é dando a oportunidade dessas pessoas que estão da comunidade do Speed Break Podcast. A gente criou a oportunidade para essas pessoas contarem como é que foi a experiência delas assistindo pessoalmente ao GP ou, claro, assistindo em casa. O que eles acharam desse incrível GP que a gente
pôde assistir. Então, o nosso primeiro áudio é do ouvinte Guilherme Citadella de Floripa. Vamos ouvir o que ele tem para dizer sobre a corrida. Oxe, Guilherme, Oxe, Guilherme. seja bem-vindo. Tá doido, é? Não tem tanto esse sotaque, mas vamos lá. Cara, corrida sensacional. Interlagos é sensacional. Atmosfera, tudo. A corrida foi o final de semana que o Lewis fez tudo contra ele e ele fazer o que ele fez hoje, sem palavras. A corrida foi sensacional. Sobre o final de semana, cara, o formato do final de semana é... Assim, não é que é chato, mas... Cara, não precisa, sabe? É uma coisa que não precisa. Essa corrida sprint. O formato tradicional já é perfeito, sabe? Não precisa mudar. E eu não acho que isso seja uma mais. Eu só prefiro o método tradicional. Ouviu, Paulinho? Indiretas, galera. Indiretas. Treta. Pegando fogo. Eu acho que, tipo, a Sprint Race realmente foi muito boa esse final de semana. Na minha opinião, é 100%. 100% não, mas 83,7% devido ao Hamilton ter largado atrás. Mas é claro, né? Aí é uma opinião bem complexa e bem polêmica. O que vocês acham? Eu gostei bastante da emoção dele, né? Tentando traduzir em palavras como foi ver a corrida, sabe? Tu vê que a pessoa repete, foi sensacional, porque Interlagos é isso aí, sabe? Tu não consegue expressar tanto assim quanto tu sentiu vendo a corrida. Ainda mais como foi a corrida que foi. Então agora vamos para o nosso segundo ouvinte que vai dar seu depoimento. No caso, agora alguém de São Paulo, o Daniel Long, de São Paulo, tá querendo ganhar um PlayStation. Vamos ver se ele vai conseguir ganhar. Sei lá, Nossa, eu pelo amor senti de que eu Deus. tava no Balneário Camboriú, não, no Bom Dia e Companhia. Que Balneário Camboriú. Começa essa merda de tá novo, vai, pelo acontecendo, amor de velho? Deus. Então agora vamos ouvir o nosso segundo ouvinte, no caso o Daniel Long, de São Paulo, que no caso assistiu a corrida pessoalmente lá em Interlagos. Vamos ver como é que foi o depoimento dele. Será que foi a primeira vez dele? Então, já tinha ido em 2010, tinha ficado na reta dos boxes, e dessa vez, agora eu fiquei no começo do S do Senna, ali setor D era. Me surpreendeu positivamente, tanto na parte de organização, tanto na parte da energia do público também, que é totalmente diferente da energia que tem assistindo pela TV. Eu acho que valeu muito a pena e toda vez que tiver eu vou. Acho que esse foi o primeiro ano lá em Interlagos que eles conseguiram sincronizar áudio e vídeo. Então, qualquer setor que você tivesse, eu conseguia interagir com o que estava acontecendo em outra parte do circuito. E o público parecia que estava carente de um evento desse, porque estava todo mundo bem, com energia muito boa lá. E na questão de ângulo de visão, ali no setor D é legal, que você está numa parte mais alta do circuito, uma arquibancada bem grande, né, do D. Se você ficasse mais para a esquerda, você pegava a reta e o começo do S do Senna. E se você ficasse mais pro meio e mais pra direita, pegava o S do Senna inteiro, o final da reta e também um pouco mais longe a reta oposta. Acho que foi legal o relato dele para quem não foi ainda ter um pouco da noção de como é que é a visão, se tu perde a corrida, porque às vezes as pessoas pensam que você vai enxergar só aquele pedaço da corrida onde tu tá sentado, né? E como ele bem comentou, tu tem os telões agora que conseguiram sincronizar o áudio e o vídeo, então tu não perde nada da corrida mesmo estando lá, né? Às vezes a pessoa pensa, vou ficar em casa assistindo porque eu não vou perder nada aqui de casa. Sim, esse relato dele justamente, acho que foi, para mim, né, pessoalmente, que o pontapé final para ter a certeza de que ano que vem eu quero estar lá, assim. Pessoal, vamos encerrando? No meio do negócio, cara, vamos encerrando. Cara, que Vai. embora. Não, viu, você tem um comentário para fazer? Tem. Vamos dar uma encerradinha aí, vamos embora, vamos dormir. Vamos acelerando. Então agora o nosso próximo ouvinte é o Luiz Barrichello, de Videira. Vamos ver o que ele tem a dizer. Boa noite, galera aí do Speed Break. Queria dizer sobre ali Interlagos que o que eu curto na pista ali realmente é os pontos de ultrapassagem. Possibilita sempre uma prova com bastante emoção e sempre dá para ver melhor as ultrapassagens em si, vários pontos. Isso é o que eu acho mais legal. Falando sobre a corrida do final de semana, eu achei que o Verstappen ia levar e já imaginava que o Bottas não ia segurar tudo, não ia conseguir. Só não aguardava mesmo que o Hamilton conseguiria levar a corrida, mas dentro disso foi uma baita corrida e disparadamente a melhor do ano.
Um abraço aí pra vocês. Vamos lá então agora para o nosso último ouvinte que enviou um áudio pra gente, nesse caso é o Eduardo Citadella. É parente do outro, como o Guilherme Citadella? Não sei, talvez. Vamos ouvir o áudio dele, no caso o Eduardo Citadella é de Joinville, pelo menos tá morando em Joinville. Cara, o que eu achei muito legal desse GP foi que, apesar de a gente não ter um piloto já há bastante tempo e não ter um campeão há mais tempo ainda, esse GP mostrou que o Brasil ainda é muito forte no esporte, né? Pilotou ali o autódromo e teve a homenagem do Lewis e tudo mais, então o país ainda tem muita força e esperamos que a gente volte a ter um brasileiro para aí a festa ser mais louca ainda. É isso aí. Eu quero ir embora. Não comenta nada, deixa eu falar rápido, vambora. A gente tá 2 horas e 50 minutos gravando esse podcast. Não pode deixar só o último sem comentar. Comenta alguma coisa aí. Valeu pela participação. Realmente, Interlagos provou que o povo brasileiro continua, mesmo que a galera gosta, ainda não tá tão empolgada com a Fórmula 1, mostrou que é a segundo maior país que tem mais público de Fórmula 1, né? Perde pra China ainda, mas é um povo que torce de maneira absurda, né? Pessoal, vamos encerrar então. Antes da gente realmente encerrar pro Gargione poder ir dormir, vamos só citar alguns dos ouvintes que publicaram fotos ou vídeos assistindo a corrida pessoalmente e também em casa, e aí que marcou o perfil do Speed Break Podcast no Instagram, que a gente sempre agradece, a gente gosta muito que vocês façam isso. No caso, um deles foi o Yuri. Yuri marcou a gente no Instagram mostrando a passagem dos aviões pelo circuito de Interlagos, que foi muito bacana. O Eduardo Citadella, além de mandar áudio, também marcou a gente lá no Spotify. Costa Jefferson Eduardo, mais conhecido como meu pai, também marcou a gente lá no perfil. O Gui Vieira GV também marcou, tomando uma cervejinha enquanto assiste a corrida, muito bacana. O Costa Underline Ravascos, que também é conhecido como eu, também marcou a gente lá. Então, muito obrigado ao pessoal que prestigiou o nosso grupo no WhatsApp. Quem quiser participar, como eu já disse, é só entrar em contato. Agora vamos também rezar um Pai Nosso, fazer, quem sabe, 10 Ave Marias, e talvez a gente consiga encerrar antes da 00:30. Trazer o Nescau pro Gargione e tomar o Nescauzinho dele. O Gargione já tá igual o técnico quando o time tá ganhando de 1-0. Pelo amor de Deus, acaba esse jogo logo. O time só tá tomando apavoro. Então é isso aí. Próximo episódio a gente volta pra programação normal, um episódio um pouco mais atemporal, falando sobre alguma característica da Fórmula 1 de maneira geral. Espero que tenham gostado desse episódio. Valeu! Valeu! Até mais. Vamos dormir. Então é isso, pessoal. Acabou mais um Speed Break Podcast. Ative as notificações no YouTube e também no Spotify para você não perder nada. E claro, acompanhe a gente também lá no Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, 2 vídeos recomendados estão na sua tela.